Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, principalmente do que está acontecendo nos corredores do estádio Beira-Rio. Vamos falar do CT Parque Gigante, vamos falar da Morada dos Quero-Queros também, a casa da nossa base lá em Alvorada, mas principalmente dos movimentos do que está acontecendo nos corredores ali do Beira-Rio, na parte da administração, tá? Temos o nome do novo executivo, temos algumas questões envolvendo alguns milhões de reais, 109 milhões para ficar mais preciso, sobre a questão da Liga Forte, um movimento e um documento enviado também para a mesa diretora do Conselho Deliberativo, falando sobre algumas questões de orçamento que devem ser votadas no próximo dia 15. Tem muita coisa para a gente falar aqui, tá? Faz o seguinte, deixa o like, que ajuda pra caramba o conteúdo, compartilha nos teus grupos, compartilha nas tuas redes e tudo mais. Também, se tu te inscrever, já pega o sininho que está do lado do inscrever-se, tem uma notificação ali, todas. Coloca essa notificação em evidência, porque daí, seja nos conteúdos, seja nas postagens, vai sempre estourar no teu celular e tu vai ficar de olho nas coisas que acontecem do Internacional, beleza? Deixa eu falar para ti o seguinte. Primeiro, uma saída que deve ser anunciada nos próximos dias. Luiz Otávio passou nos exames junto ao Orlando City, da MLS. Ele estava em São Paulo, agora vai curtir suas férias, vai curtir a sua temporada aí de 15, 20 dias de descanso, e aí depois vai para os Estados Unidos, onde vai jogar no Orlando City na MLS. O Inter, por ter 60% dos direitos econômicos, vai ganhar na casa dos 16, 17 milhões de reais. E o Inter ainda assim não bate a meta orçamentária de vendas de 160 milhões no ano. O Inter ainda tinha algo na casa dos 40, 45 milhões. Faltaria vender mais um jogador para bater essa rubrica, o que não deve acontecer. Ainda que eu já tenha falado ontem que o Vitão recebeu uma proposta do Flamengo, a dívida do Thiago Maia, mais ainda 4 ou 5 milhões de euros. O Inter só tem 80% do Vitão. Não é o que o Inter quer vender ainda, não é o valor que o Inter quer. Então, ainda temos aí basicamente 20 dias para encerrar o ano de 2025 e quem sabe o Inter fazer um negócio para bater essa meta. Enquanto isso, o Inter trabalha para a reunião de amanhã, pela parte da manhã, a coletiva, melhor dizendo, amanhã, 11 horas, do presidente Alessandro Barcelos no estádio Beira-Rio, para falar sobre o futuro do clube. E aí se trata em cima de finanças, em cima de uma análise do modelo associativo, em cima de uma análise de modelo de SAF e tudo que pode acontecer para os próximos anos do Inter. Por que eu falo isso? O Inter contratou uma empresa que é fora do âmbito do clube, né? Uma empresa de grande renome internacional, para fazer uma avaliação nas finanças, na parte de dinheiro, na parte de futuro, principalmente estratégico em termos de pila, para entender qual é o modelo que pode pegar e fazer com que o Inter volte a ser um grande clube financeiramente, com o poderio em valores, tá? Até saiu aí esses dias, né, que o Inter está entre os principais clubes do país em termos de valor de jogadores, de marca, de atletas, de símbolos, né, e tal. Por exemplo, o escudo do Inter vale X milhões, o patrimônio do Inter vale X milhões, mas mesmo assim o Inter não consegue hoje competir com Palmeiras, com o Flamengo, com outras estruturas que começam a se mostrar um pouco diferentes desse modelo que o Inter já adota há muito tempo, que é o modelo associativo. Tendência de que a gente, inclusive, tenha o rumo político, né? Em termos de quem vai ser o novo vice de futebol, até porque José Olavo Bisol já deixou o cargo, mas também o executivo, mas ainda, de repente, o coordenador técnico, se o Abel realmente fica. O executivo que está hoje em primeiro na lista é do Fabinho Soldado, que era do Corinthians, já foi no Flamengo também, e além de conhecer o mercado, conhece o Abel, caso o Abel aceite ficar aí com o Internacional no próximo ano.
Tem um zoom que haveria um contrato já de 2 anos com o Abel, mas eu não sei se o presidente faria um contrato além da sua gestão. Então, não vou trazer isso como informação, não consegui confirmar, cravar para vocês, tá? Mas eu quero falar com vocês sobre a treta do orçamento do Internacional. E é um pouco difícil porque não envolve só o documento, né, e a análise fria do documento, mas envolve uma série de ritos do Conselho Deliberativo. Por exemplo, o Inter enviou esse documento. Eu tenho aqui conversei com algumas pessoas da administração do Inter, e o Inter enviou esse documento em novembro para o Conselho Deliberativo, tá? Aqui, ó, vamos pegar aqui só para ser mais preciso, se eu não me engano, dia 19 de novembro. O Inter enviou esse documento dia 19 de novembro. Um documento em que prevê cotas de TV da Conmebol e também arrecadações da Conmebol. Isso bate na casa dos 25 milhões de reais. Quando o Inter enviou esse documento, Inter, ainda tinha a possibilidade de disputar uma Sul-Americana. E por isso que constam os valores Conmebol. Eu conversei com algumas pessoas que conhecem bem o estatuto do Inter. E não existe estatutariamente um prazo para que a gestão envie ao Conselho Fiscal um documento que possa ser analisado para as contas do ano que vem e aí votados em assembleia, tá? Mas, primeiro, também é uma outra coisa importante, é um documento único. Eu até pensei assim, poderia ter mandado 3 peças, né? Uma peça com Sul-Americana, uma peça só com manutenção na Série A e uma peça com Série B. Mas não, é um documento único. O que pode haver agora é uma errata do documento. E aí sim, o Inter então tiraria essa parte de Conmebol e teria aí basicamente menos 25 milhões aí nas receitas, tá? Em meio a tudo isso, quando o Conselho Fiscal ele analisa a peça, ele depois de entregar para a gestão, ele tem ainda 8 dias para fazer a avaliação, manda para a gestão, ou melhor, o Conselho Fiscal faz a avaliação, manda para a gestão e a gestão tem 8 dias para convocar uma assembleia e votar esse documento. Ou seja, fez agora na segunda-feira, dia 7, mais 7 dias, dia 15, por isso que a reunião do dia 15. Se fizesse no dia 10, teria que ser no dia 18. Se fizesse no dia 15, teria que ser no dia 23. E assim vai. Ainda mais a questão das festas de final de ano. De maneira nenhuma eu estou passando pano na questão orçamentária, porque tem vários erros da questão orçamentária. Principalmente, não há um combate à dívida estratosférica que a gente tem, de R$1 bilhão. Muito menos uma questão envolvendo um cuidado com os gastos. Só para ter uma ideia, tá? As despesas gerais, administrativas, comerciais, elas crescem 15%. Quem quiser saber mais, me manda, eu tenho o documento completo, eu envio para vocês, me manda na DM lá do Instagram, eu envio para vocês o documento sem problema nenhum, tá? O que eu só estou falando é que existe um rito que tem que ser seguido e que a gestão vai mudar sim essa peça. Mas em contrapartida, conselheiros da oposição protocolaram um pedido para que haja essa mudança da peça, como eu falei, mas também haja um esclarecimento a respeito dos 109 milhões de reais da Liga Forte União. Falei para vocês, lembra? O Inter vende 20% dos direitos por 218 milhões, ganharia 50% num ano e os outros 25% em 2 parcelas, no primeiro semestre e no segundo semestre. Os 109 milhões do outro ano não entraram no clube, porque o Inter, no final das contas, repactuou os 20% para 10%. Os outros 10% eles não entraram da forma contábil. Então, o que os conselheiros querem? Que seja revisto
o orçamento ou que seja colocado 109 milhões como déficit agora, e aí as coisas degringolariam, né? Porque daí o Inter botaria um déficit tremendo dentro do ano calendário agora 2025 e poderia até caracterizar a gestão temerária do presidente Alessandro Barcelos. Então, me deixa muito curioso o que vai acontecer agora no dia 15 e qual vai ser o rumo da tomada da decisão em cima desses 109 milhões. É difícil, é complicado, eu entendo. Mas, se tu quiser qualquer esclarecimento, bota nos comentários ou então me chama na DM do Instagram e a gente troca uma ideia. Sempre tem muito para falar do nosso Internacional por aqui. Valeu? Um forte abraço. Tchau.